E nesse vídeo eu vou estar falando sobre o processo judicial contra o INSS. Qual a possibilidade de começar a receber o recurso, começar a receber o benefício, o INSS ser obrigado a pagar, mesmo antes do fim do processo? O processo judicial contra o INSS, infelizmente, por conta de vários fatores, e um deles é muitas pessoas que têm os seus benefícios negados injustamente no INSS procuram a justiça. Então são milhares de pessoas procurando a justiça para buscar o seu direito que foi infelizmente negado pelo INSS. E por conta disso, a pessoa que busca a justiça para comprovar, por exemplo, uma incapacidade para o trabalho, que não está podendo trabalhar, e o INSS indeferiu esse benefício. Só que mesmo na justiça você vai precisar passar por uma perícia judicial, e isso leva um bom tempo, demora, tem burocracia, entrar com processo, buscar documentação, aí vem a perícia, tem que agendar a perícia judicial, vai ser agendada, aí vai passar pela perícia, vai ser elaborado um laudo que leva uns dias ali para esse laudo ficar pronto. Então tem todo um percurso. Então durante esse processo a pessoa fica sem receber uma renda, sem estar recebendo benefício. A pessoa não está podendo trabalhar. Como que vai se manter a sua família e seguir a vida ali, buscando um tratamento para, se possível, conseguir melhorar e conseguir um dia voltar para o mercado de trabalho, ou pelo menos conseguir ali manter a sua vida, a sua rotina normal no dia a dia, fazendo um tratamento, a depender do seu problema de saúde. Então, no processo judicial é possível sim você, mesmo antes até da perícia judicial, você começar a receber o seu benefício, mesmo que seja recebendo o benefício ali, sem ter uma certeza se vai, no fim do processo, a sentença vai ser favorável ou não, e se você vai continuar recebendo. Mas é possível você começar a receber o benefício após dar início, após o processo ser, o advogado fazer ali a petição inicial do processo, juntar toda a documentação. Em seguida o seu advogado, lógico que isso quem vai saber se a possibilidade, eu estou falando que é possível, mas quem vai saber se é o momento ali de pedir, por exemplo, essa tutela antecipada, é o seu advogado, porque ele vai estudar a sua documentação ali que você levou para ele, fornecida pelos seus médicos, e ele vai chegar a uma conclusão ali, com essa documentação. Será se é possível pedir a tutela antecipada? Será se o juiz vai aceitar? Para ele saber se o juiz vai aceitar ou não, ele vai ter que fazer o pedido da tutela, mas ele vai analisar ali, um advogado ali, um bom advogado previdenciário, vai analisar a sua documentação e saber se com essa documentação é possível ele fazer esse pedido. Ele vai fazer o pedido da tutela antecipada, o juiz vai analisar se com aquela documentação ali você consegue comprovar a sua incapacidade para o trabalho e não deixa dúvidas. Por exemplo, o INSS negou o benefício injustamente. Tem casos que é possível acontecer da pessoa começar a receber o benefício mesmo antes da perícia judicial, o juiz conceder essa tutela antecipada, porque tem casos que você vê casos aí que, infelizmente, casos bem delicados mesmo, a pessoa numa situação bem complicada, problema de saúde sério mesmo, e o INSS mesmo assim negando o benefício. Então, numa ocasião dessa, é possível sim, mesmo após o início do processo, é possível, através de uma tutela antecipada, ali você começar a receber o benefício, o juiz conceder essa tutela antecipada e o INSS começar a pagar o benefício. Aí você vai receber o seu benefício e vai continuar o processo. Em outros casos, por exemplo, às vezes apenas com a sua documentação, o advogado faz o pedido, tal, mas o juiz não aceita. Não, vai agendar a perícia, você vai precisar passar pela perícia ali, dar início ao processo. O juiz não, digamos que o juiz não aceitou
pedido da tutela antecipada, não concedeu ali o benefício através da tutela antecipada. Então, dá-se início ao processo, aí vem a perícia judicial, aí você passa pela perícia judicial. Digamos que nessa perícia judicial você consegue comprovar. O perito judicial entende que realmente você não tem condições de trabalhar. Aí elabora o laudo judicial, esse laudo judicial sai e é juntado o processo. Aí sim, é uma prova muito importante ali que comprova que você não tem condições de trabalhar. Aí sim, através desse laudo judicial favorável, aí mesmo que, no caso, se o advogado não tiver pedido a tutela, ou se tiver pedido e tiver sido indeferido lá no início do processo, aí ele pode, nesse momento, fazer o pedido novamente da tutela antecipada. Tem casos que o advogado deixa, por exemplo, para fazer o pedido, se for o caso, da tutela antecipada, após a perícia, no caso sendo favorável, que é o que eu estou falando. Perícia judicial favorável, aí com esse pedido da tutela antecipada, após a perícia favorável, o juiz tem a grande possibilidade do juiz conceder essa tutela antecipada. Até para você entender que o resultado da perícia judicial interfere muito no processo, que tem casos que após esse laudo judicial favorável, o INSS vem com uma proposta, para fazer uma proposta para você fazer um acordo. Por exemplo, o acordo pode ser para você começar a receber o seu benefício ali e tal, e encerrar o processo, e que você, por exemplo, perca uma porcentagem dos atrasados, que é o tempo que você ficou guardando o processo até o momento, desde a época do indeferimento lá no INSS. Então, existem essas possibilidades. Lógico, o INSS pode vir com um acordo, e se você achar que não é um acordo, na sua opinião, que seja um acordo bom para você, você pode conversar com o advogado, e se o advogado para fazer a proposta dele lá, eu aceito o acordo, mas diferente do que da proposta do INSS. Por quê? Esse acordo, em alguns casos, pode ser bem-vindo. Você, juntamente com o seu advogado conversando, ele vai analisar se vale a pena ou não aceitar esse acordo. Porque, mesmo a perícia judicial sendo favorável, eu sempre falo, perícia favorável, a chance de vencer o processo é muito grande. Mas pode ser o contrário também. A perícia judicial não é ali uma decisão que o juiz vai conceder o benefício ou não, a certeza. Mas existe uma grande possibilidade se for favorável. Então, e também tem outra coisa, mesmo após a perícia, às vezes tem casos de ficar um bom tempo ali ainda para chegar uma sentença. E após a sentença de primeira instância, ainda cabe recurso do INSS, pode ir para uma segunda instância. Então, você não é obrigado a aceitar o acordo, o INSS não é obrigado a propor esse acordo, mas estou falando aqui das possibilidades que existem. Então, essa tutela antecipada, em alguns casos, é bem-vindo, porque se o juiz aceitar e começar a receber o benefício, porque, como eu estou falando aqui, a pessoa está sem receber o benefício, sem condições de trabalhar, fazendo tratamento, numa situação complicada ali. Então, se existe essa possibilidade, o seu advogado, ele, dependendo da análise dele, ele vai analisar a sua documentação, como eu já falei, ele pode fazer o pedido dessa tutela antecipada no início do processo ali ou após a perícia judicial. E tem advogado que às vezes ele analisa o caso e ele acha que não é o momento de fazer esse pedido, e ele acha que não é necessário fazer esse pedido, porque às vezes ele acha que tem possibilidade do juiz indeferir esse pedido. E outra coisa também, na tutela antecipada, por exemplo, se for concedido o benefício e no fim do processo você perder nos recursos, não fala ali na sentença de primeira instância, mas num segundo recurso, por exemplo, mesmo assim você perder, pode o INSS vir cobrar esse benefício que você recebeu na tutela antecipada, esses meses. Mas para isso existe o seu advogado para fazer a sua defesa. Ele pode, por exemplo, fazer alguns argumentos ali no processo, se o juiz concedeu a tutela antecipada, porque o juiz entendia que você na época tinha direito, tal. Então, lógico, se o juiz conceder essa tutela antecipada para você, porque o juiz vai analisar a sua documentação e vai ver que, por exemplo, ali não tem dúvidas que você tem direito ao benefício quando ele concede essa tutela antecipada, mesmo que seja no início do processo, apenas com a sua documentação, ou após a perícia sendo favorável. Então,
Na minha opinião, quando o juiz concede essa tutela antecipada, a chance de no fim do processo você vencer o processo também é muito grande, porque o juiz conceder essa tutela antecipada, principalmente apenas com a sua documentação, é porque vai ser uma documentação muito boa e ele não vai ter dúvidas que você tenha direito ao benefício, não vai restar dúvida para ele. E mesma coisa após a perícia judicial, sendo favorável, o perito judicial é da confiança do juiz. Então, o juiz tem plena confiança no perito. Então, o perito judicial faz um laudo favorável, as chances para o juiz te conceder, por exemplo, se for uma tutela antecipada, e também conceder o benefício ali da sentença favorável no fim do processo é muito grande. Então, para você entender que existem essas possibilidades no processo judicial. Processo judicial, tem casos ali, a pessoa fala, meu processo está nessa fase assim assado, vai demorar quantos meses? Infelizmente, não tem como cravar ali e dizer, vai demorar tantos meses. Não tem como falar, mas tem casos, por exemplo, que a pessoa ali com 8 meses, 1 ano, já está até recebendo o benefício. Chega o fim do processo, pelo menos de primeira instância e tal. E tem casos que a pessoa infelizmente fica 1 ano, até mais, 2 anos, aguardando ali para um processo na justiça. Porque, como eu já falei aqui, existe a possibilidade, mesmo da sentença favorável, da outra parte recorrer e para uma segunda instância. Então, tem essas possibilidades no processo judicial contra o INSS, estou falando aqui no caso para a pessoa comprovar a incapacidade para o trabalho, porque você vai precisar passar por uma perícia judicial para ser analisada se você realmente não tem condições de trabalhar, porque o INSS indeferiu, então numa avaliação com o perito do INSS, então no processo vai ser obrigado você, se for no caso que você está tentando comprovar uma incapacidade para o trabalho, no processo você vai ter que passar por uma perícia com um perito judicial, beleza? Espero que tenha te ajudado com essas informações. Lembrando, sempre, se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários aqui embaixo, que se tiver ao meu alcance, lógico, eu vou ter o maior prazer de tirar a tua dúvida e te ajudar. E sempre estou trazendo vídeos aqui relacionados ao processo judicial, direito previdenciário, perícia no INSS, benefícios como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente, BPC-Loas, entre outros benefícios, beleza? Lembrando, se não é inscrito ainda no canal, se inscreve no canal, ative as notificações para ser informado sempre que eu venha postar um vídeo. Toda semana eu estou trazendo vídeos aqui com diversos assuntos relacionados ao INSS para que possa te ajudar e tirar a tua dúvida, beleza? Boa sorte, fica com Deus e até o próximo vídeo.